A primeira temporada de Demolidor Renascido chegou ao fim simplesmente com provavelmente o melhor episódio de uma adaptação em live action que a gente já teve da história do Demolidor e também do Justiceiro. E é sobre esse episódio que nós vamos falar no vídeo de hoje. You know a little about me, Anthony? A little bit, yeah. A little bit, right? E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e bora falar sobre o último episódio da primeira temporada de Demolidor Renascido. Um episódio simplesmente fantástico, disparado o melhor da temporada até aqui. Antes de eu começar a falar sobre isso, tenho que avisar que tem spoiler do episódio. Se você ainda não viu, vai lá no Disney Plus, assiste e depois volta pra cá. De tudo isso, bora falar dessa obra-prima que a Marvel entregou pra gente. Bom, o episódio começa exatamente, depois das consequências do episódio anterior, com o Matt Murdock no hospital, depois de ter salvado o Wilson Fisk de tomar um tiro. E já começa do jeito mais constrangedor possível, que é o Matt Murdock meio grog ainda, porque ele tá sedado, tá no hospital e tudo mais, chamando a Heather Glenn de Karen Page, né? Então ele confunde a Heather com a Karen, chamou a atual pelo nome da ex, ali ficou um baita de um climão, a Heather já ficou meio pá, já... Ali acabou o relacionamento dos dois, né? Porque depois ali, ainda nessa conversa, ele fala pra ela abandonar o Fisk, que o Fisk é um baita de um bandido, e ela já tá muito mais do lado do Fisk do que ela tava antes também. Então ela decide ir embora, e aí os dois não tem mais contato, e é o que tudo indica, a Heather Glenn estará do lado do Wilson Fisk por completo na próxima temporada. Ela não vai ter mais esses dois lados, que ela estava aqui como Matt Murdock, mas apoiando as ideias do Fisk, gostando cada vez mais disso. Agora ela já não tá mais com o Matt e ainda aceitou um cargo no governo do Fisk. Heather Glenn mudou de lado. E o Fisk manda, uma caça atrás do Poindexter e declara finalmente o início daquela caça mais severa a qualquer tipo de mascarado e vigilante. Então ele quer que Nova York pare para que ele encontre o cara que tentou matá-lo e para que ele comece realmente a usar a sua força-tarefa do jeito que ele sempre quis, caçando qualquer mascarado que anda por Nova York. Então ele chama o cara que comanda a eletricidade de Nova York. Nova York, imaginem você em São Paulo principalmente, uma cidade deste tamanho, completamente sem luz, com uma polícia caçando vigilante, caçando um cara e, mano, tudo abandonado, virou uma guerra civil, uma terra sem lei. Chegou um momento que tava parecendo Gotham ali. Por quê? Você apaga a luz da cidade inteira, não tem lei mais. Ou você tá na sua casa com sua porta trancada, ou tem um monte de gente fazendo arruaça na rua, A gente vê que enquanto a polícia tá lá caçando o Poindexter e qualquer outra pessoa que incomode, tem gente saqueando, tem gente roubando, tem gente fazendo qualquer tipo de coisa. E numa dessa, a gente vê como a força-tarefa do Fisk, ela passa de todos os limites. Porque um garoto aproveitou que estava sem luz, deu uma de espertinho, quebrou o vidro de uma loja para saquear e foi simplesmente morto. Um dos policiais que ainda volta a aparecer no final do episódio, que provavelmente vai ter um certo destaque na segunda temporada, vira pro colega dele e fala: meu Deus, era só uma criança. Ele: não era uma criança, era um mascarado. E aí o outro policial, o que matou o moleque a sangue frio, pega uma máscara do próprio bolso e coloca no rosto do moleque. Então agora ele já tem o álibi perfeito. Eu não matei esse cara, errado. Eu não fui errado porque ele tava com uma máscara, a gente tem que matar vigilante, é isso aí. O Fisk deu essa permissão e aqui a gente vê como isso escalona, Como a polícia do Fisk usa isso a favor dela também para se eximir de erros e para poder agir com a maior brutalidade possível e completamente desnecessária. O Wilson Fisk usando aquele terno branco completamente rei do crime, ele passa nessa transição durante toda a temporada, a gente falou disso muito nos episódios de podcast, nos vídeos também eu falei bastante, e aqui a gente vê ele full rei do crime aqui, já com essa roupa, com essa presença absurda. E ele também mostrando que não tem nenhum tipo de gratidão a ninguém, A única lealdade que ele tem é perante a Vanessa e a ele próprio. E aí ele fala pro Buck: eu sei que o Murdock me salvou e tal, mas um benfeitor morto é melhor do que um vigilante vivo. Vai lá e mata ele. O Buck chega a tentar fazer isso, só que o Matt é muito esperto, ouviu o Buck chegando de longe e aproveitou o caos da queda da luz para conseguir escapar. E aí nós temos a chegada dele, o homem com o maior nível de testosterona da face da Terra, a pessoa que tem a maior aura de todo o universo cinematográfico da Marvel, agora ele faz parte desse universo também, que é o Frank Castle, o Justiceiro de Jon Bernthal. Porque assim,
Primeiro que é a melhor escolha de casting possível da Marvel, e cada vez que você vê o Justiceiro em tela, você se convence mais disso, né? E ele foi enviado pela Karen Page para proteger o Matt Murdock, porque ela sabia de tudo que estava acontecendo, que eu fiz que ia caçar os vigilantes e que o Matt seria o mais caçado deles, né? E ele chega já com um discurso insano, já botando toda a banca do Justiceiro, que ele consegue transmitir de um jeito fabuloso, e conversando com o Matt, sempre naquelas discussões que os dois têm de matar ou não matar, né? Na série da Netflix isso era muito mais pesado, eram discursos muito mais longos, grandes diálogos também, mas é uma coisa que a gente já passou por isso, esses personagens já passaram por isso, não precisa voltar nisso toda hora. Então eles conversam sobre isso de um jeito mais descontraído e mais resumido também, que cabe muito aqui na série. You run around this city like it's your damn shooting gallery. Yeah, what do you do? What do you do? You act like it's a playground. You beat up the bullies with your fists. E aí nisso eles estão lá no apartamento do Matt e a guarda do Fisk invade o apartamento. Uma coisa que me pegou aqui é os caras achando que vamos pegá-los de surpresa, né? O Cole North fala, vamos pegá-los de surpresa, e o Matt ouvindo tudo. E o Fisk podia ter alertado um pouquinho melhor a guarda dele, né? Falar, ó, o cara tem uma audição foda, não sei o que, porque ele sabe disso, e mandou a guarda pra lá. E os caras chegaram achando que ia surpreender. Eles viram a porta da casa do Matt meio aberta e ainda entraram lá de boa. E aí começa uma cena, assim, extremamente brutal. Porque o Matt Murdock não gosta que matem, né? E sempre que ele consegue evitar, por exemplo, quando ele estava lutando junto com a Elektra ou junto com o próprio Justiceiro, e via que esses dois queriam matar alguém, ele conseguia evitar, né? Sempre na medida do possível ele tentava evitar, e quando dava, beleza. Aqui não tem como, porque o Frank Castle, ele chega dando um shot na cabeça de um cara, depois ele dá 3 tiros na cara do outro, depois tem um cara que já tá quase morto, ele descarrega um pente em cima do cara. Ele não é só matar, ele é brutal ao extremo, né? São os dois extremos aqui, o cara que vai no limite da vida e o cara que, mano, tá na brutalidade pura ali, sem nenhum pudor, sem nenhum medo, porque ele já lida com monstros o suficiente dentro da cabeça dele pra ele sentir algum remorso por conta de outra pessoa, né? Então o Frank Castle, ele é isso, os traumas dele são suficientes pra ele ficar se martirizando toda hora, pra ele não conseguir dormir. Então, outras pessoas não carregam isso nele, não despertam isso nele do jeito que despertariam no Matt, por exemplo. O Matt não quer matar ninguém porque isso aterrorizaria ele pro resto da vida. O Frank Castle não tem esse problema, ele já é aterrorizado pro resto da vida por conta dos traumas dele próprio. É basicamente o que o Hulk fala no primeiro Vingadores. O meu segredo é que eu tô sempre com raiva. O Frank Castle, ele tá sempre traumatizado. Então uma morte a mais não vai traumatizar ele mais, porque ele já tá traumatizado ao extremo e ele sai descarregando pente em todo mundo. E essa cena é fantástica, porque depois sobra apenas o Cole North. O Justiceiro podia matá-lo naquele momento, mas ele vê a bala, que foi a mesma bala usada para matar o Hector Ayala. Ele, o Justiceiro, foi quem ajudou o Matt a investigar a bala, então ele já sabia. Ele pega aquela bala e dá na mão do Matt. E ele fica igual um diabinho no ouvido do Matt. Vai, ele tá aí na sua frente, vai. E o Matt lá, lidando com o mesmo conflito que ele teve que lidar no Fog. Naquela ocasião ele falhou, porque ele jogou o Poindexter do prédio e queria matá-lo. Aqui ele tá com esse mesmo conflito. O cara tá ali na frente dele, o cara que matou o Hector. E aí ele lembra do abraço de alívio que o Hector deu nele quando ganhou o caso. Ele lembra de todas as frustrações que acarretou nele o Hector ter morrido logo depois, assassinado a sangue frio. E o Justiceiro ainda ali, ó, vai, ele lembra de tudo isso. Ele chega num momento de ir pra cima do Cole North. O próprio Cole North instiga e fala, faz o que você tem que fazer aí e tudo mais. Aqueles machão, né? E o Matt resiste. Quando o Matt resiste, o Justiceiro fica puto. E ele quer resolver as coisas e o Matt não deixa. Nesse momento os dois começam a discutir, entra uma granada no prédio, eles pulam do prédio, o Matt usa a cordinha dele para que os dois aterrissem com vida, né? E aí ela volta, Karen Page também, uma personagem que eu estava com muita saudade. Eu já falei isso aqui na semana passada, no episódio da semana passada, mas é bom reforçar aqui. O primeiro episódio dessa temporada e os episódios 8 e 9, eles têm um tom completamente diferente, porque eles foram feitos muito com o dedo das pessoas da época da Netflix. Porque os outros episódios, aqueles que adaptaram mais o arco do Muse, eles já estavam pré-escritos, eles já estavam pré-feitos, e aí a Marvel mudou a equipe. A equipe que veio nova é a equipe da Netflix. Então eles fizeram o episódio 8 e 9 do zero, eles acrescentaram um início lá do Fog no episódio 1, e os outros episódios eles deram pequenos ajustes, né? E aqui a gente vê muito a mão deles nesse episódio, porque é um episódio surreal, é um negócio assim fantástico em termos de ação, em termos de lore dos personagens, em termos de desenvolvimento da trama, é tudo fantástico.
fantástico. E aí a gente vê a Karen Page e tem aquela parada aqui, funciona. Pela primeira vez a gente tem nítido o triângulo amoroso dela com o Frank Castle e o Matt Murdock. Só que ela não ama mais o Matt. Tá, isso ficou claríssimo no episódio. O Matt sabe que ela gosta do Frank. O Matt sabe que o Frank gosta dela, porque ele ouviu os corações dos dois ali. E é muito bom a forma que eles desenvolvem isso. O Matt tá com ciúmes, a Karen Page sente que ele tá com ciúmes e ele expõe isso em palavras também. Só que ela não liga, ela deixou muito claro que a situação dela é com o Frank Castle agora. Isso já ficou claro na primeira e ainda mais na segunda temporada de Justiceiro lá da Netflix. E agora, mais ainda, né? Quando ela tá indo embora de novo pra ajudar o Matt a achar mais pistas do caso do Fogg, ela chama o Frank pra ir junto, o Frank não vai, ela fica meio brava, eles têm uma leve DR ali, mas eles têm uma despedida meio tranquila depois, né? E ele fala lá, se cuida, ela não escuta, mas tudo bem, eles estão ali nessa sintonia. Então a conversa que o Matt tem com a Karen depois é muito boa. Eu ouvi o seu coração quando você entrou lá no lugar que o Frank fica. Aí a Karen já toda querendo saber a fofoquinha, você ouviu o coração do Frank também? E ele fala, ouvi. Ela fica mais feliz que ela sabe que o sentimento é recíproco. Nós chegamos num ponto aqui da gente entender o que aconteceu com o Fogg. Por que a Vanessa Fisk teve que se coçar tanto para matar Fogg Nelson. E por que ele estava mexendo num caroço muito maior do que ele imaginava. Então o Red Hook, que é o porto que o Fisk está querendo construir tudo e que conseguiu a liberação para fazer o que ele quiser ali, é um porto sem jurisdição, ou seja, ele não faz parte dos Estados Unidos. As leis dos Estados Unidos não funcionam nele. Ele é como se fosse uma terra sem lei. Madripoor, vocês lembram de Madripoor que apareceu ali na série do Falcão Soldado Invernal, por exemplo? É basicamente isso. O Fisk conseguindo liberação para agir no Red Hook, ele faz o que ele quiser ali. E não tem nenhuma lei que possa impedi-lo de fazer nada. É o que o Matt fala, cassino, qualquer coisa, contrabando, qualquer coisa que ele quiser fazer ali, ele pode fazer. Porque aquilo não faz parte do território dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos não têm jurisdição ali. As leis não valem naquele lugar. E pouca gente sabe isso. É uma parada que foi a Karen Lee ali dos anos, sei lá, 1800, alguma coisa. Né? O Fisk sabe, o Fisk está esperto em relação a isso. Então, este lugar, esse porto, vai ser basicamente o campo de batalha da segunda temporada. E aí o Frank Castle tá lá na dele e ele tá ouvindo o rádio, porque ele ainda tá preocupado com a Karen e quer protegê-la. Né? E ele vê que a galera tá se movendo justamente nesse porto e ele vai pra lá. E ele chega e acha a força-tarefa do Fisk, né? Todo mundo ali uniformizado, com o colete, com o símbolo, imitando o símbolo do Justiceiro, uma caveira bem chinfrinha. A caveira do Justiceiro é uma caveira imponente, né? Pá, fodona. A dos outros ela é uma caveirinha bem mal feita ali. E, mano, o Frank Castle vai pra cima na porrada, parece um animal, né? Já falei todas as vezes, o Frank Castle do John Bertrand, ele late, ele rosna, ele parece um bicho realmente, é um negócio bizarro, é muito foda. E ele começa a lutar e um dos policiais fala, armas não letais com ele, porque eles querem ele vivo, né? Então assim, não é que ele tomou 3 tiros de shot nas costas e sobreviveu, porque o colete dele é super foda, tomou tiro na cabeça, não, eles estavam usando armas não letais, porque eles queriam o Justiceiro vivo. Então a primeira tentativa deles é de recrutar o Justiceiro pro lado deles, né? Eles falam, nós somos seus fãs, se você quiser, você pode fazer tudo o que você tá fazendo, mas do nosso lado, e a gente vai te servir. Só que o Frank Castle, ele não faz isso porque ele quer fã, nem nada do tipo. Ele faz isso porque ele é um cara perturbado de verdade mesmo, assim. Ele, tá ligado? Aquela parada que eles falam na série dele e na segunda temporada de Demolidor da Netflix. Ele revive o trauma dele da morte da família todos os dias por conta do lugar onde a bala ficou alojada, né? Ele é um cara extremamente perturbado, ele não faz isso por fama, não faz isso pra ser idolatrado por outros fuzileiros, militares, policiais, que seja. Ele faz isso porque ele gosta de matar vagabundo e agora porque ele tem algumas pessoas que ele quer proteger, Karen Page estando no topo dessas pessoas, né? Então essas são as motivações do Frank. O Frank manda os caras ir catar coquinho e aí os caras começam a espancar ele ali. Em paralelo a isso, o Frank Castle fazendo discurso para esses guardas da força-tarefa do Fisk, e nós temos o Fisk com o comissário Gallo. Ele confiou ali na assessora do Fisk, só que ela acabou, né, preferindo proteger a própria cabeça, acabou entregando ele e aí deu ruim, né? Ele foi levado para um porão ali junto com o Wilson Fisk e com a força-tarefa, e a gente viu a cena mais brutal da temporada, uma das mais brutais de todo esse universo do Demolidor, dos Defensores, começou na Netflix. Eu falo uma das, porque o próprio Fisk já matou um cara, batendo a porta na cabeça dele.
Essa daqui do Galo acho que foi mais brutal que essa. Mas pra mim me pega a do Justiceiro, quando ele raspa a cabeça do Billy Russo no espelho e o vidro vai entrando assim. Então essas duas são meu top 2 cenas mais violentas, tá? Essa do Fisk com o Galo foi um negócio assim brutal. De agora, me parece ser a mais brutal de todas realmente, né? Então uma coisa que prometeram no começo da temporada e que aparentemente entregaram. Porque o Fisk começa a amassar a cabeça do cara aqui e ele vai botando aquela força bruta dele e ele, tipo, a mandíbula do cara quebra aqui, a cabeça... Eu tinha que ter gravado minha reação nessa porra. Tava eu e meu irmão assistindo, caralho, e meu irmão que não reage nessas coisas, tipo, não reage tanto quanto eu. Até ele fez, caralho, o que é isso? E tipo assim, a gente achou meio bizarro. As pessoas da Força Tarefa conseguiram olhar aquilo. Até esses guardas, esses policiais, essa Força Tarefa, que tem liberdade para ser o mais brutal possível, e eles são realmente muito brutais, desviam o olhar no momento. Porque é um negócio assim, bizarro. Uma das mortes mais grotescas que eu vi na minha vida em uma série desse tipo, tá? Então realmente... é uma monstruosidade o que o Fisk fez aqui e é chocante, realmente. Eles entregaram também uma ação e uma brutalidade num nível muito mais 18. Prometeram e cumpriram. Caralho, o maluco é brabo. E aí nós temos as preparações para a segunda temporada depois que tudo isso acaba. As peças se posicionando no tabuleiro. O Matt Murdock chega com a Karen Page no porto. E ela fala, ó, aqui você não vai ter o que fazer, se você entrar lá você vai morrer, a força-tarefa do Fisk tá toda lá. Isso aqui virou uma cidade do Fisk. O Fisk é como se ele fosse realmente o rei de Madripoor, só que nesse porto. Ele tem uma cidade pra fazer o que ele quiser, colocar as leis dele, porque agora pertence a ele, sabe? E ali não cabe aos Estados Unidos intervir naquele lugar. E aí o Matt fala, nós precisaremos de um exército. Um exército de quê? Vigilantes e mascarados. Então na segunda temporada provavelmente nós teremos Luke Cage, Jessica Jones, Punho de Ferro, outros vigilantes chegando. A gente vê a Angela Del Toro que deve assumir o manto da Tigresa Branca. Nós podemos ter, por que não, a volta da Elektra. Sempre bom lembrar que se não tem corpo não tá morto. A Elektra e o Demolidor eles caem do mesmo prédio, né? O prédio implode nos dois ali. O Demolidor foi achado vivo e ela, ninguém viu mais o corpo. Então ela pode realmente voltar. Eu acho que ela era a única das personagens desse núcleo que caberia até para fazer uma aparição aqui neste final. Não aconteceu, não teve grandes surpresas, não teve nenhuma surpresa nesse nível, mas foi um final espetacular, tá? Mas ela cabe muito também para a próxima temporada. Então assim, além desses personagens, dos defensores que vão voltar, eu acredito muito que vão voltar, nós temos a possibilidade de novos vigilantes serem adicionados, porque o Matt Murdock quer um exército. Um exército não é formado por 6 pessoas. Não dá pra você pegar o Demolidor, Luke Cage, Jessica Jones, Punho de Ferro, Justiceiro e falar que isso é um exército, ou Tigresa Branca também. Não dá. Precisa de mais gente, né? Então, provavelmente nós vejamos, sim, muitos vigilantes lutando contra essa força-tarefa do Wilson Fisk na próxima temporada de Demolidor. Um final, assim, surreal. O Fisk ganhou, né? Basicamente a situação ali de Guerra Infinita e Ultimato. Aqui é Guerra Infinita. Quando o Thanos ganha, o Fisk ganhou. Ele tem tudo que ele queria e ele tem o Justiceiro enjaulado. Animal você guarda na jaula. E o Justiceiro, ele é um animal, então assim, você tem que guardar na jaula mesmo. Só que nós temos também uma ceninha pós-créditos, mas antes dela vamos falar um pouquinho do discurso do Matt Murdock, né, falando que a cidade sempre resiste, que é a cidade sem medo, né? Ele que é o homem sem medo das HQs do universo Marvel, ele fala da cidade sem medo, uma cidade que vai perseverar mesmo na noite mais escura de todas as escuridões possíveis. Um lugar onde o Fisk agora faz o que quer, um lugar que o Fisk consegue controlar até alheio às leis dos Estados Unidos. Então o Matt Murdock se levanta junto com algumas pessoas honestas que estão do lado dele e a temporada acaba aí. E aí nós temos uma cena pós-créditos, Frank Castle enjaulado, chamando um dos guardas ali para conversar com ele. Ele começa a atrair o cara, bom moço, ele é idolatrado por essas pessoas realmente, e o cara se aproxima dele, ele dá a mão pro cara, tipo, era óbvio o que ele ia fazer ali, mas o cara era meio moleque, né, até a gente vê que ele é meio inocente, o que tava conversando ali com ele. Dá a mão, ele quebra o braço do cara, sei lá, ele deve ter quebrado o antebraço do cara em uns 6 pedaços, deve ter entortado assim umas 7, 8 vezes, que ele quebra aqui, depois ele quebra de novo e mais uma vez, não sei o que. Ele pega a chave e sai da jaula dele. E aí, antes da segunda temporada de Demolidor Renascido, nós teremos um especial do Justiceiro, que o John Bernthal, inclusive, escreveu, junto com outros roteiristas, ele escreveu, e ele falou que vai ser muito brutal. Eu imaginei que pudesse ser alguma coisa no período de tempo ali do ano que passou
entre o começo de Demolidor e depois ali da morte do Fogg, né? Passa um ano. Eu imaginei que pudesse ser ali. Mas vendo esse final, eu acho que o especial do Justiceiro pode se passar nesse momento. Ser como uma grande cena pós-créditos. Vai ser um especial tipo do Lobisomem que teve já na Marvel, né? Um especial que é tipo um filme, só que com ali uns 30, 40 minutos. Então acho que vai ser o Justiceiro escapando desse porto, né? Porque tem um monte de guarda ali ainda. Ele conseguiu sair da jaula dele. Talvez ele liberte mais uma galera que tá presa ali. Talvez ele faça tudo sozinho e escape. Mas eu acho que isso vai ser mostrado pra gente numa temporada 1.5 de Demolidor Renascido, que vai ser o especial do Justiceiro, que o Jon Bernthal já prometeu que vai ser extremamente violento. Então antes, talvez ainda esse ano, nós tenhamos esse especial do Justiceiro, e aí o ano que vem, muito provavelmente entre fevereiro e março, assim como foi lançada essa temporada, nós tenhamos em 2026 a segunda temporada de Demolidor Renascido, que está sendo gravada neste momento lá nos Estados Unidos. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, se inscreve no canal, curte aqui, sempre bom lembrar, tem caixinha de perguntas lá no nosso Instagram, manda suas perguntas que nós vamos responder na gravação do podcast desse episódio final, que de novo, na minha opinião, é o melhor episódio que nós já tivemos de Demolidor, é a melhor versão que nós já tivemos de um Justiceiro em toda a história de adaptações de live action. É isso, pessoal, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.